Eu diria que essa daqui é uma das estratégias mais simples do day trade, que é essa inversão de polaridade que a gente chama, que é quando o mercado ele tem bem estabelecido ali uma região de suporte ou de resistência. Nesse caso, a gente tem bem claramente uma região de resistência, percebe aqui, ó? Consegue perceber que o mercado ele tá aqui, né? Demonstrando uma dificuldade. Primeiro ele veio, desceu, encontrou esse nível de suporte, ou próximo daqui, né? Aí subiu de novo, aí inverteu essa polaridade. O mercado, o que antes estava segurando um suporte, acabou agora virando uma resistência. E aí agora ele faz esse rompimento, né? Olha, ele faz esse rompimento aqui de novo, desse movimento. E aí aqui o que era essa resistência, nesse instante aqui acaba virando uma região de suporte, né? Uma região de busca, de compra. E aí isso faz com que mais pessoas também entrem nesse tipo de região. Então, rompimento de suporte, você tem sempre que ficar prestando atenção, porque pode ter vezes que vira uma resistência. Assim como o rompimento de uma resistência pode ter vezes que vira uma região de suporte. Isso é um padrão muito comum no mercado, no trading, e você pode se beneficiar disso. Assim como outros padrões, né? Você claramente vai observar muito mais facilidade de encontrar esse tipo de coisa nos gráficos maiores. Então, por exemplo, aqui no gráfico de 5 minutos, você percebe como que isso acontece de um jeito um pouco mais simples, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa região do preço, onde abriu, tentou subir, não subiu, caiu, tentou de novo subir, não subiu, não ultrapassou essa região, né? E aí ele tenta de novo, não consegue, cai um pouquinho de novo e volta e rompe. E aí quando ele tenta voltar abaixo dessa região, em tese, né, ele tentaria continuar caindo para cá, ele não cai, ele bate aqui e vira um suporte. Perceba então essa mudança de polaridade, o que antes estava segurando uma resistência, chega uma hora que vira um suporte. Isso você pode usar em qualquer ativo, tá? Antes que você pergunte, tá, qual ativo eu faço isso, como que eu identifico, funciona mais no ativo A, no ativo B, no ativo C, não, funciona em qualquer. Isso aqui é análise gráfica, isso é algo padrão de mercado. Você consegue identificar isso daqui em qualquer ativo, em qualquer mercado, seja aqui no Brasil, mini índice, mini dólar, no mercado de ações, seja no mercado internacional, no mercado forex, nos pares das moedas, seja no mercado de criptomoedas. Isso é um padrão gráfico que as pessoas utilizam para analisar possibilidades de entrada, tá? Então, essa leitura gráfica aqui, ela é clássica. E aí, quando a gente está falando sobre leitura gráfica clássica, a gente pode ir para uma série de outros fatores que tornam ainda mais simples essa análise, digamos assim. Por exemplo, a gente pode começar a fazer a leitura de candle. Jesus. A gente pode, por exemplo, começar a fazer a leitura de candle. O que seria a leitura de candle? A leitura de candle é a gente identificar. Leitura de candle é a gente identificar, através das velas do mercado, padrões gráficos também. Então, lembrando, existem basicamente duas escolas para a gente poder fazer as nossas análises. Tá? A primeira delas é análise gráfica, analisar esse negócio aqui, análise gráfica, e a segunda delas é análise de fluxo, né? Tape reading, você olhar para ali para o nosso times and sales e uma série de outros itens que ajudam a gente a ler esse fluxo do mercado. São duas escolas completamente diferentes, você pode até usar elementos de cada uma para poder tomar uma decisão de entrada, mas eu, no caso, sou 100% grafista e olho sempre para o gráfico, é a forma que eu encontro como uma melhor análise, na minha opinião. E aí, quando a gente está falando sobre análise gráfica com base em candles, a gente pode encontrar uma série de padrões de candles que a gente chama ali, né, para poder encontrar uma possível entrada. Por exemplo, esse padrão aqui é um padrão extremamente conhecido que é chamado o estrela da manhã. Basicamente ele funciona desse jeito. A gente tem um candle verde, ou nesse caso vermelho, que vem descendo aqui no gráfico, tá? Esse candle vermelho, apontando esse mercado para baixo.
correto? Está aqui apontando esse mercado para baixo, estamos caindo. E aí a gente tem um candle menor, ele pode ser de qualquer cor, mas ele aparece aqui embaixo. E aí nós temos um candle verde que vem e faz esse mesmo movimento de alta aqui, esse candle verde, mostrando esse mercado subindo. E é exatamente o que acontece aqui, ó, quando a gente para observar, a gente tem um mercado que já estava numa movimentação de baixa, caiu num gap de baixa, caiu para cá. E aí nessa região ele demonstra esse candle vermelho, um candle menor e depois um candle verde fazendo aí essa movimentação de alta, tá? E o interessante é que esse padrão gráfico que eu te expliquei agora há pouco sobre inversão de polaridade, né? O suporte que vira resistência, a resistência que vira o suporte. Quando você para analisar essa movimentação aqui, tu percebe que o mercado estava caindo, aí ele subiu, né? E ele caiu de novo. E ele subiu de novo. Então aqui a gente tem uma região que é uma pequena barreira de alta, uma pequena barreira da movimentação de alta. Se a gente estica esse movimento para cá, a gente vai perceber que ó, o mercado fez também aqui uma inversão, né, de polaridade em cima de um padrão de candle. Percebe o padrão do candle aqui? Deixa eu apagar para ficar um pouco mais claro e visível para você. Olha, o mercado ele está caindo, aí ele cai até aqui, deixa eu deixar um pouco mais grosso aqui visível, e aí ele sobe nesse candle verde. Só que logo nesse candle verde, logo na sequência já vem o candle vermelho, que é o início da formação desse padrão de candle que eu acabei de explicar, que é a estrela da manhã. Então o candle vermelho ele puxa de novo o mercado para baixo. E aí o mercado volta a subir para fechar e formar efetivamente esse padrão, né, de candle, que é o chamado estrela da manhã. E aí, se a gente percebe, então tem uma micro resistência que foi antes de formar o estrela da manhã, quando o mercado estava aqui, ó. Exatamente essa é a movimentação. Como se fosse quase que, né, um ombro, cabeça e ombro invertido, não formou aqui, mas basicamente a gente tem essa mesma teoria. Então aqui formou e aqui a gente tem essa inversão de polaridade, que é exatamente o que eu te mostrei ali. Então vão ter vezes que essa inversão aí de polaridade, suporte que vira resistência, resistência que vira suporte, não vai ser necessariamente, unicamente, com base em suporte e resistência, mas pode também ser com base em outros padrões, tá? Outros padrões, até mesmo gaps, certo? Até mesmo gaps do preço. Deixa eu ver se eu encontro aqui um gap no mercado onde isso aconteceu. Ó, aqui está perfeito. Dá uma olhada. A gente tem aqui esse mercado fazendo essa movimentação dele, né? E aí ele fechou aqui, fechou ali em cima, certo? No que ele abre no dia seguinte em gap de alta, ele continua caindo e aí quando ele volta a cair, ele cai para cá, ó. Vamos fazer essa extensão? Essa extensão para cá, perceba que no gap o mercado também fez essa inversão de polaridade, né? O que estava sendo aqui usado como um nível de resistência, perceba que vinha desde lá de trás, o mercado fechou ali, quando ele volta a romper, que ele virou um nível de suporte para a gente continuar essa movimentação altista aqui então, né? Essa tendência de alta que o preço trouxe até lá em cima. Então isso é importante que você fique sempre atento, o mercado ele forma uma série de padrões, uma série de nuances para que você possa ali estar encontrando oportunidades que se encaixem em uma leitura que você consiga com clareza entender se aquilo ali está sendo realmente um sinal para você. Resumindo, existem várias formas de você analisar o gráfico. O teu único trabalho é encontrar a forma que melhor se encaixa no teu entendimento, porque tem coisas que talvez você não vai entender e vai encontrar dificuldade para interpretar. O ideal sempre para um trader é ele juntar uma série de fatores para unir em uma análise para poder favorecer uma tomada de decisão. Então não é simplesmente uma inversão de polaridade, um suporte que virou uma resistência e eu saio comprando ou saio vendendo. Eu posso também usar fatores gerais de análise para que eu possa tomar essa decisão de uma maneira mais acertada. Por exemplo, se eu vier aqui e analisar uma mudança de polaridade em uma tendência de alta já, então o mercado sobe, então ele demonstrou aqui uma resistência. Quando ele volta e rompe, eu posso aqui encontrar um suporte. Depois ele volta e rompe aqui de novo, eu posso aqui encontrar um novo suporte. Mas você percebe que o mercado já está em alta. Quando ele rompe esses topos, ele tenta romper para baixo
e faz essa inversão de polaridade quando ele está caindo, encontra um suporte que antes era uma resistência. Então isso ajuda você também a identificar padrões de entrada de uma maneira muito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui e se inscreve no meu canal. Se você quiser fazer day trade sem correr nenhum tipo de risco, vem fazer parte da M3. É uma mesa proprietária, a gente dá o dinheiro para você operar e você fica com 90% de todo o lucro que você tiver. E caso você perca o nosso dinheiro, não tem problema, a gente assina um contrato de isenção total. A gente não multa você, não cobra você. Mas se você for aprovado na M3, todo o maior percentual de lucro vai para você, 90%, e 100% do risco fica para a gente. Então a gente está procurando traders que possam efetivamente pegar nosso dinheiro e multiplicar cada vez mais, porque esses 10% aí que a gente vai ficar da tua operação vão, obviamente, ajudar bastante a gente aqui a crescer. Então, eu, por exemplo, muita gente me pergunta, o que tu fez na M3? Cara, porque eu não consigo ficar mais o dia inteiro operando. Fiquei milionário com day trade, mas hoje eu faço muitas outras coisas além de operar. E eu sei que tem várias pessoas que querem essa alavancagem financeira, querem crescer dentro do mercado, mas não tem capital para isso. E eu quero aproveitar as movimentações que o mercado tem todo dia sem efetivamente estar lá operando. Então eu quero meio que ter sócios no mercado. Eu quero traders para operar com o meu dinheiro e eu pegar 10%, 90% fica para eles. E eu assumo 100% do risco. Então eu acho que isso é interessante. Se tu quiser entender mais como funciona a M3, vem clicar no link da descrição aqui do vídeo e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.